Disseram-te que para seres artista precisas de um dom. Ou nasceste com esse dom maravilhoso, ou nem vale a pena tentares. E eu acreditei nisso por mais de 20 e tal anos. E foi o maior erro da minha vida criativa. Eu sou fotógrafa e gestora de redes sociais e sinto que no digital eu consigo controlar. Agora, no papel, eu sou péssima. E eu hoje vou-te mostrar porque é que ser péssima em alguma coisa é a única forma de voltares a sentir prazer a criar. E para ilustrar tudo o que eu estou a dizer, vou começar por contar uma história pessoal. Quando eu fui para o secundário, como qualquer pessoa, tive que escolher um curso. E na altura eu pensei em ir para artes, só que pensei, eu não sei desenhar, então talvez artes não seja o melhor curso para mim. Só que na realidade eu sempre me identifiquei muito com o meio artístico e com as artes do espetáculo, então talvez fosse uma opção eu seguir artes no secundário. Mas exatamente por não saber desenhar, eu optei por ir para ciências. Isto escusado será dizer que ciências não era bem a minha cena. Eu aprendi imenso e acho que isso também, o facto de ter ido para ciências me abriu um pouco o leque de conhecimentos, mas não era bem isso que eu queria. Mas a questão aqui é, eu não fui para artes porque eu não sabia desenhar. Esta é a questão. E na minha cabeça, se eu não tinha o dom para desenhar, eu nunca iria saber desenhar, logo não fazia sentido ir para artes, que no caso eram artes visuais, logo estava muito focado no desenho. E quando foi a altura de escolher o curso para a faculdade, eu decidi escolher o curso de produção artística, porque eu queria alguma coisa que eu realmente me identificasse. E pelo menos desta vez eu já tinha a coragem de escolher alguma coisa que eu me identificasse mais. Também como era produção artística e era muito mais do que desenho, acho que talvez por isso tenha tido mais coragem de ir para esse curso. No entanto, quando entrei na faculdade, eu tive aulas de desenho. Eu tive mesmo cadeiras específicas de desenho. E novamente, foi a luta de, mas eu não sei desenhar. Como se eu nunca pudesse aprender a desenhar. Facto é, se eu tinha uma disciplina de desenho, eu tinha necessariamente que desenhar. Era uma obrigatoriedade. Se eu queria passar aquela cadeira, eu tinha que desenhar. Mas como é que eu tinha vindo de ciências, não aprendi a desenhar e não tinha o dom do desenho e iria começar a desenhar? A maior parte dos meus colegas vinha de artes, havia um colega que também vinha de ciências, de resto toda a gente vinha de artes e parecia que toda a gente tinha o dom do desenho, toda a gente sabia desenhar bem, menos eu e ele. E foi uma luta porque eu sempre achei que não era capaz de conseguir, eu nunca iria passar aquela cadeira. Afinal, eu não tinha o dom. Pois é, e o professor de desenho obrigou-nos a manter um diário gráfico. Basicamente nós tínhamos que fazer um desenho por dia. Compramos um caderninho destes e por dia tínhamos que fazer um desenho. E eu, como sentia que não sabia desenhar, eu fui adiando a coisa. Fazia um desenho aqui, um desenho ali, mas eu não fazia um desenho por dia. Porque eu sentia que não conseguia. E os desenhos que fazia eram horríveis. Até começou a aproximar-se a altura das avaliações e o professor ia avaliar e ter um desenho por dia era uma das formas de avaliação, portanto, essa parte. Então eu tomava atenção às aulas, eu ia tentando perceber e não sei o quê, só que lá está, aquela coisa na minha cabeça de que, ok, se não tenho dom, eu não vou saber desenhar, era tão forte que por mais que eu estivesse ali a ouvir a teoria do desenho, eu não conseguia sentir que eu realmente era capaz de efetivamente desenhar. Entretanto, ao aproximar-se das avaliações, eu pensei, ok, eu tenho que fazer um desenho por dia, equivalente ao que não fiz até agora. E mesmo que sejam desenhos horríveis, eu tenho que ter estes desenhos feitos. Tenho que parar de adiar e tenho que realmente começar a desenhar. Então, para compensar todos os desenhos que eu não tinha feito, eu comecei a fazer tipo 3, 4 desenhos por dia, para ver se conseguia voltar ao ritmo. E uns meses depois eu ainda continuava a acreditar que desenho não era a minha coisa e que não ia dar. Só que houve um dia que eu fui ver os desenhos para trás, comecei a ver os desenhos para trás e comecei a folhear. Eu realmente comecei a ver diferença. Não é que os meus desenhos fossem muito bons, mas estavam melhores do que os primeiros, que estavam muito, muito maus. E aí eu comecei a pensar, espera, parece que eu melhorei aqui alguma coisa. Parece que as aulas até fizeram algum efeito. Se calhar, se eu continuar, eu até vou conseguir. Quando chegou a avaliação, eu tinha os desenhos todos. Acho que faltavam assim uns 3 ou 4, mas pronto, é ok. E quando o professor foi avaliar, uma das melhores notas que eu tive foi o progresso. Ou seja, a minha evolução. E aí, quando o professor disse que eu tive uma evolução muito grande, e que eu comecei realmente a olhar para os desenhos e a ver
que sim, efetivamente os meus desenhos estavam melhores, eu comecei a questionar-me e a pensar, será que é possível? Pois é, a partir daí eu comecei realmente a achar que seria possível. Ainda não estava a acreditar 100%, mas já começava a acreditar em alguma coisa. E então a gente foi de férias, que acabou o semestre, e ainda assim eu continuei o diário gráfico. E quando voltamos no segundo semestre, eu realmente ouvi todas aquelas aulas com a maior atenção do mundo para absorver o máximo de conhecimento e tentar efetivamente aplicar. Até comprei um livro na altura sobre desenho, eu comecei a estudar aquilo intensivamente e mais as aulas e mais desenhos todos os dias, às vezes mais do que um desenho todos os dias, eu aprendi a desenhar. Eu realmente aprendi a desenhar. Não tenho assim os melhores desenhos do mundo, mas eu consegui. Quando eu desenhei uma pessoa pela primeira vez e depois eu fui mostrar a alguém e alguém me disse: esta é a pessoa X. Eu fiquei, eu já sei desenhar, finalmente. E foi assim, senti-me mesmo feliz e foi aí que eu comecei a acreditar que efetivamente é possível. Praticando é possível. Agora, outra questão é que eu saí da faculdade, eu deixei de desenhar, logo eu desaprendi. Claro, eu já não faço desenhos horríveis como fazia no início, já tenho mais ou menos noção de desenhos, mas eu fiquei tantos anos sem desenhar que eu hoje já não tenho aquela sensação de eu desenho bem. Por isso, eu tenho estado a desafiar a fazer mais ou menos um desenho por dia, porque quero realmente voltar a conseguir desenhar e sentir que faço bons desenhos. Os meus desenhos já não são miseráveis, mas também já não são bons, por isso quero voltar a esta coisa do treino e meio que dizer a mim mesma que sim, se tu treinares tu consegues. Acho também que muitas vezes nós confundimos habilidade com expressão. Ou seja, eu aprendi a desenhar, efetivamente, mas isso não faz de mim uma desenhista. Mas o que eu quero dizer é, o facto de eu ter aprendido a desenhar na faculdade só indica que eu aprendi uma habilidade. Eu aprendi a fazer desenho com técnica. Ou seja, o professor deu a teoria do desenho para que nós fôssemos capazes de aprender a técnica do desenho e efetivamente reproduzir alguma coisa no desenho, seja alguma coisa que esteja na nossa cabeça, ou seja numa imagem, ou na vida real, enfim. Nós conseguimos aprender a habilidade, mas talvez eu saiba desenhar como qualquer outra pessoa que se dedicou a tentar saber desenhar. Agora, eu não estou a fazer da minha vida o desenho. E eu acho que é quando nós insistimos numa habilidade que nós começamos a realmente conseguir nos expressar. A questão é que o facto de eu continuar ou não a treinar esta minha habilidade vai criar o meu estilo. E aí já é expressão. Acho que pela mensagem às vezes queremos transmitir, pelo estilo que nós conseguimos ao praticarmos com tanta habilidade, nós começamos a descobrir um estilo próprio e aí chama-se expressão. Então, talvez eu saiba desenhar, mas eu ainda não tenho o meu estilo de desenho, porque eu não desenhei o suficiente para conquistar ou desenvolver esse meu estilo. E eu acho que esse estilo é que diferencia talvez um bom artista. Ou seja, nós não sabemos desenhar ou qualquer outra coisa, nós não sabemos fazer aquilo e nós vamos ter que passar todo aquele caminho de aprender a fazer aquela coisa. E depois ainda vamos ter que aprender a diferenciar-nos de alguma forma e a criarmos o nosso próprio estilo. Por exemplo, na fotografia. Ok, não tem nada a ver com o desenho, mas na fotografia eu sinto que eu já desenvolvi a minha habilidade. E estou a começar a desenvolver a minha expressão. Mas eu sinto que ainda tenho muito para desenvolver da minha expressão fotográfica. O facto de eu ter a habilidade fotográfica não significa que eu tenha a minha expressão fotográfica. Que é essa coisa de me tornar mais única. Eu sei tirar fotografias boas. Eu já começo a ver algum estilo nas minhas fotografias, algum estilo próprio. Mas eu sinto que ainda tenho que desenvolvê-lo muito mais, enquanto artista. Mas eu tenho a habilidade, a técnica, para fazer da fotografia profissão e ir fotografar casas, ir fotografar hotéis, fotografar para a gestão das redes sociais. Agora, uma coisa que eu quero muito trabalhar e que estou a trabalhar é desenvolver essa parte mais artística da fotografia. E é por isso que eu faço sempre os passeios fotográficos, todos os meses. Às vezes faço mais, mas pelo menos aqui para o canal faço todos os meses um passeio fotográfico. E eu também acredito que muitas vezes o perfeccionismo destrói a nossa criatividade e nós pensamos logo que temos que fazer alguma coisa muito bem
E normalmente não é assim que acontece. Por exemplo, este desenho que eu estou agora a fazer, ele está horrível. Eu sei que ele está horrível. Qualquer pessoa que esteja a ver este desenho agora deve pensar, ela disse que os desenhos dela já não são miseráveis. A questão é que eu comecei a aceitar que sim, o desenho não vai ficar bom na primeira vez. Este é um rascunho, mas eu consigo melhorá-lo. Eu consigo com que este desenho fique melhor. Só que eu tenho que continuar. Talvez haja pessoas que conseguem fazer logo com que o desenho fique melhor do que como eu faço. Mas inicialmente meio que eu preciso de linhas guias, então eu vou fazendo assim os riscos e tal para me conseguir guiar. E só depois é que eu vou aprimorando. Então eu desafio-te a fazeres uma coisa feia e a aceitares essa coisa feia. Está tudo bem. E tu podes sempre melhorá-la, seja hoje, seja daqui a 2 meses, e podes continuar a praticar para que essa coisa se torne melhor. Aceita a tua arte feia, está tudo bem. E mais, eu quero mesmo desafiar-te a fazeres um desenho feio, um desenho ou qualquer outra coisa. Qualquer área que tu te interesses e queiras melhorar, eu desafio-te a fazer feio. E a ires praticando. Vai para a rua e tira 20 fotos feias. Na semana seguinte vai outra vez. Desenvolve a tua habilidade e desenvolve a tua expressão. Faz este pacto comigo. Vai ficar horrível, pode ficar, está tudo bem. Uma coisa simples, mesmo que não fique boa. Aceita este desafio de pelo menos tentares. E agora que já matamos este mito do talento, do dom, e aceitamos traços imperfeitos, eu no próximo vídeo vou estragar as minhas fotografias do último passeio fotográfico. Sim, aquelas fotografias que eu tive todo o cuidado para fotografar e que demorou tempo, e enfim, vocês podem ver aqui no último vídeo. Eu vou imprimir umas 2 ou 3 e vou desenhar sobre elas. Sendo que sim, o desenho ainda me assusta, porque meio que eu perdi essa habilidade, mas eu quero experimentar a desenhar, assim, definitivamente. Eu acho que pode ser interessante e tentarmos fazer esta mistura de várias artes, não nos limitarmos apenas ao desenho, à fotografia, à música, enfim. Experimentarmos várias coisas e vermos quais é que nos dão mais prazer e quais é que são possíveis de misturar. Que eu acho que esta mistura é o mais interessante e, pelo menos eu, enquanto pessoa multipotencial, que adora vários tipos de arte, acho que é aí que podemos encontrar o nosso próprio estilo. É misturando várias coisas que nós gostamos. Enfim, então subscreve ao canal para acompanhares o próximo vídeo e saberes como é que eu vou estragar as minhas fotografias, que eu espero que seja um bom resultado, mas se não for, dá tudo bem. E até sexta-feira às 18 horas. Bye!